Eu estava lendo no outro dia a sua entrevista para Exame. E porque o Marco é um porta-voz que não é só exclusivo nosso, né? Exame, vários meios, vários veículos de comunicação falam muito com você. E eu estava lendo a sua entrevista e você diz que o principal desafio das empresas do mercado financeiro será a custódia de ativos digitais. Então, eu queria que você comentasse isso aqui para a gente também. Tá bom, essa pergunta é muito boa. Eu tenho falado isso e eu confesso que eu tenho chocado, às vezes, as pessoas, principalmente no mercado financeiro, e aí eu tento explicar o que eu estou falando, né? Eu diria que a partir do nascimento dos criptoativos, mas ultimamente no conceito de ativos digitais tokenizados, a gente teve uma mudança de paradigma de importância de chave muito grande. E eu confesso que eu tive essa reflexão há 4 anos atrás, e isso mudou tudo na minha cabeça. E eu vou explicar para vocês. Até então, o nosso conceito de chave era um conceito de chave que provocava um segredo. Eu vou exemplificar. Senha, né? Senha é um segredo que eu tenho para acessar alguma coisa. Um certificado digital que assina um documento é um segredo que eu tenho que vai fazer uma criptografia, uma assinatura, vamos usar um nome mais comum, né? Assinatura é uma criptografia, mas o mercado conhece como assinatura. Se eu desconfio que alguém descobriu a minha senha, ou se eu desconfio que alguém tem uma cópia do meu certificado digital e pode assinar uma coisa em meu nome, eu tenho uma atitude que mitiga o risco, que eu vou lá e troco a minha senha. Eu vou lá e revogo o meu certificado e emito outro. Né? Então, existe uma medida mitigatória do risco. Então, a importância da custódia da chave, ela era relevante, mas não era extremamente relevante. Eu diria imprescindível. Quando a gente migrou para o ativo digital, quando a gente foi para o ativo digital e a gente começou a transformar os nossos ativos em uma chave, o token é uma coisa. Eu vou falar a palavra, ela não é bem isso e muitos vão me matar, mas assim, o token é uma coisa pública. Um token de Bitcoin, ele tá na internet, ele tá na nuvem, ele tá nos nós, né, da blockchain do Bitcoin. Então ele tá lá. Como é que eu tenho... E aquele token representa um dinheiro. Representa 100 mil dólares, um valor. Né? 1 milhão de dólares, 1 bilhão de dólares. A chave agora da história da Bybit era uma chave de 1,5 bi de dólar. Beleza. Então, essa chave por si só, como ela representa um ativo financeiro, ela deixou de ser de importância, de grande importância, e passou a ser de extrema grande importância a guarda dela. Então, se eu ainda tenho um cliente hoje que pensa se ele pode guardar uma chave que assina uma transação Pix num servidor comum de rede ou num HSM, alguns querem correr o risco e guardam no servidor. Vai funcionar. Ele fala, se eu achar que tem uma fraude, eu revogo e faço outro. Posso ter um prejuízozinho e tal, mas eu tolero isso. No ativo digital não existe essa chance. Como é que você vai tolerar que alguém vai pegar uma chave sua que representa um ativo financeiro e vai dizer assim, eu posso tolerar que alguém pegue essa minha chave. Se pegou, já era, levou o dinheiro embora. Mas tem um agravante. Se eu achar que alguém sabe a minha chave, eu não posso revogá-la. Porque se eu revogar, eu perdi o dinheiro. O dinheiro não é mais meu, ela não é revogável. Então, todas as chaves privadas de um token, e nós estamos falando de chave privada aqui, não estamos falando de guardar o token, de novo, ele está na blockchain. O que eu estou guardando é a chave privada do token.
que representa um ativo, ok? Essa eu não posso revogar nunca, Suzana. E aí, é por isso que eu digo que isso é uma revolução no mercado financeiro. Se o mercado financeiro há 50 anos atrás comprava um cofre para guardar papel moeda, né, e aquilo é extremamente importante, agora custodiar a chave é a mesma importância. Agora, eu tenho uma pergunta que eu não sei se é uma pergunta válida ou não, mas eu tenho essa dúvida. Isso tudo você está falando quando a custódia é feita por terceiros. E quando a custódia é feita por você mesmo? Porque eu posso ter o token na minha mão. Eu tenho o token na minha mão. Pode, Entendeu? sim. A gente chama de autocustódia. Exatamente. Vamos trazer para o mundo analógico? Antigamente também, né? Quantas pessoas não guardavam dinheiro embaixo do Embaixo colchão? do colchão. É. Exatamente. Né? Então, assim, o ativo digital não é diferente do ativo real, né? Do fiat, como a gente chama nesse mercado. Isso. Né? Eu posso guardar embaixo do meu colchão, eu posso guardar no HD do meu notebook, eu posso guardar Num pendrive. num ledger qualquer, Isso. ok? Eu posso fazer autocustódia. De qualquer forma, a importância da chave, ela é a mesma. Quer dizer, se você depositou... Quando a gente vai lá e deposita o dinheiro nosso num banco, independente de qual existe uma relação de confiança com esse banco, Sim. ok? Quando eu permito que um banco custodie uma chave privada de um token meu, eu estou tendo uma relação de confiança com esse banco. Que no final do dia, se você analisar a essência do banco, é essa. Ele era um lugar onde as pessoas confiavam. Ele era o colchão. Ele era o colchão. Né? Então ele continua sendo. Não faz sentido um banco guardar uma chave privada de um token na nuvem. Porque daí o custodiante não é o banco, é a Big Tech. É, Eu não preciso do banco, então, exato. se o banco não é o custodiante. Mas tem um segundo conceito no ativo digital que faz muita diferença, que chama a custódia tem que estar na sua posse. E o que você falou do autocustodiante é que ele tem essa sensação. Ele fala, olha, eu tenho um ativo digital que está na nuvem, eu tenho um Bitcoin, eu tenho um Ethereum, mas eu quero custodiar a chave privada comigo, porque a sensação de posse nessa custódia é muito importante. É muito arriscado isso, né? Sim, então, tem aquele caso famoso do inglês que guardou 2.000 bitcoins no HD, jogaram o HD fora, ele acabou de perder o pedido de liminar que ele tem de escavar o lixão de Londres para achar um Ele tá HD 13 com anos brigando por 2.000 bitcoins. Imagina $100.000 cada um. Bom, não vamos muito longe. Eu perdi um Bitcoin. Então, Porque estava perdeu no os meu $100.000. telefone. Estava no meu telefone. Então, Suzana, eu vou... 87. o 97, 87, né? 87 mil. Então, eu vou te responder pragmaticamente. A custódia de ativos digitais é uma revolução no mercado financeiro. Por quê? É muito mais fácil agora você ser roubado. Se para roubar o Banco Central lá de Fortaleza precisou de não sei quantas malas, O túnel. os caras roubaram 1,5 bi de dólar transferindo um arquivo. Esse é um novo mundo. Muito mais rápido, né? Sim. Eu não sei o que você pode falar para a gente sobre as regulamentações e políticas de segurança cibernética? Boa pergunta. Nós estamos nesse momento, hoje é dia 26. 26. Dia 28, depois de amanhã, encerra a consulta do Banco Central, né, uma consulta pública sobre a regulamentação de ativos digitais. Isso. A gente está respondendo, Dínamo está dando a sua opinião, principalmente sobre custódia, como a gente acha que tem que ser. A gente podia ser um pouco mais egoísta e falar um pouquinho sobre o que era bom para a gente, mas a gente começou a olhar o que está acontecendo no mundo. A Ásia, em especial, ela está um pouco na nossa frente. Já existe muita regulamentação sobre custódia de ativos digitais. Hong Kong, Singapura, o próprio Japão, a Turquia. Então, já existe alguma coisa no mundo. E aí a gente tentou entender como que aquilo é importante para o investidor, para o cidadão. E um pouquinho para o país também.
A custódia lá fora, ela é feita de duas formas, né? Existe a custódia quente e a custódia fria. A custódia quente então, boa, tá vendo? A Regina fez uma pergunta ótima. Eu recebo essa pergunta todo dia. O que que é isso? Quando eu sento num cliente meu que não é o dos iniciados, já existe alguns já iniciados, mas os não iniciados, Zanini, me explica. Eu falo, olha, lá fora tá acontecendo o seguinte. A custódia quente é aquela disponível para transações online. Então, se eu quero fazer uma transação online com ativo digital, o banco disponibiliza, ou a corretora, né, o exchange, disponibiliza lá um X de valor que eu posso fazer essa transação. Ela é quente, ela acontece na hora. Eu vou lá e transfiro, né? Pela minha chave eu transfiro para a Suzana e agora o dinheiro é dela. Mas lá fora, a legislação está mostrando. Não, primeiro, a legislação está mostrando duas coisas. Eu separo a minha custódia em fria e quente. A fria é uma custódia offline. Ela fica desplugada do sistema. E a custódia quente, ela é online. Ela está disponível para transação. E lá fora é o seguinte, 5% em média, alguns são mais, outros são menos. Em média, 5% do valor que eu tenho custodiado fica na quente, disponível para transação. E 95% do valor que eu tenho fica na fria. Mas como é que opera isso? Existe todo um protocolo que a gente chama de governança de operação para transferência da custódia fria para a custódia quente. Inclusive, além de alçada para fazer isso... É que nem esquentar dinheiro. É o que a gente fala de múltipla custódia. Não, Você vai... Só para acabar o raciocínio. Quando você vai transferir o dinheiro de uma para outra, isso não é feito por uma pessoa só. Não. Hoje a gente tem uma tecnologia nas nossas infraestruturas de custódia que ela permite você fazer o que a gente chama de autenticação M de N. Você fala assim, olha, tem 10 pessoas dentro do banco, ou 5, que podem fazer isso, mas elas têm que funcionar juntas, de 3 em 3, 4 em 4. Se não tiver 3 ou 4 caras daqueles 10... não dá para transferir o dinheiro, justamente para você evitar que exista fraude. Vou fazer uma analogia, que você adora analogia, né? É como se antigamente a gente ia sacar um dinheiro, não sei, né? Hoje, pelo menos, não sei se as pessoas sacam esse dinheiro. Você fala assim, olha, eu quero sacar 50 mil reais. Tudo bem, então vai estar disponível para a senhora sacar esse dinheiro amanhã. Faça reserva. É a reserva. Por quê? Vão tirar o dinheiro da custódia fria, que é um banco, que é um cofre lá na central, provavelmente, e ele vai trazer para a agência aquele dinheiro. Ele não tem disponível para te dar 50. No ativo digital é exatamente igual, só que isso são operações eletrônicas que a gente tentou montar os modelos de governança que você já tem. Quem opera isso e quem conhece isso com maestria nos bancos é a tesouraria. Ela já fazia isso com o dinheiro fiat. Então, agora ela está fazendo com ativo digital. A diferença é que o ativo digital some mais rápido. Então, você tem que ter processos que contemplem isso, né? Porque é irreversível. Depois de um ativo digital, depois que você transferiu ele, acabou, não volta. Não tem regra de rollback. Mas aí você está falando de grandes bancos, porque a pessoa precisa de 10 pessoas para assinar. E as fintechs? Mas não precisa ser... A regra de governança você determina. Você pode ter... Os nossos clientes, em geral, eles fazem 5 de 3, né? Ou 3 de 5. Né? Então, são 5 pessoas que tem que juntar 3. Mas podia ser uma. Né? É que, do ponto de vista de governança, você deixar o manejo da custódia na mão de apenas uma pessoa, você está, do ponto de vista de governança, correndo risco de fraude, ou você está expondo essa pessoa. Né? Porque todo mundo sabe que ela sozinha consegue manipular o dinheiro. Tá louco. Então é muito arriscado isso acontecer. Nem duas, Sim. Não dá. Então são regras. Cada instituição tem a sua política, né? Mas em geral, o importante é, hoje a gente já contempla o cara poder fazer essas regras de governança que exponha menos ao risco. É verdade.